Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos ler trechos de um poema de cordel e vamos produzir um poema. Vamos planejar a produção de um poema do cordel? Você lembra o que é um poema de cordel? A gente já viu em outras aulas, você já estudou em outros momentos também. A literatura de cordel, ela é uma literatura escrita em versos, é uma espécie de livrinho dobrado, feita em folhas em branco, e aí ela é escrita, pode ser escrita à mão, ou pode ser datilografada, digitada. Datilografada é bom, né? Mas é que antes elas eram datilografadas, ou digitalizadas, não importa, mas geralmente escritas à mão, que eram feitas e distribuídas ou vendidas em feiras, nos centros das cidades, com poemas que tratavam de temas, geralmente temas regionalistas, do norte e do nordeste do nosso país. Então nós vamos encontrar na literatura de cordel coisas relativas ao homem do campo, os temas dos mais variados vão ser encontrados. Também vamos encontrar uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais do dia a dia. Às vezes vamos encontrar alguns desvios da norma culta. Nós temos aí grandes poetas brasileiros, dentre eles Patativa do Assaré, que produz também grande literatura no nosso país. Então nessa aula você verá o passo a passo para essa produção. Você pode utilizar a plataforma Redação Paraná para elaborar a sua produção da literatura de cordel, ou também você pode combinar na tua sala de aula para fazer a exposição da tua literatura de cordel. O seu professor de artes também pode fazer junto, e aí para fazer a ilustração da sua história por meio de xilogravura, vai ser bem interessante vocês fazerem esse trabalho também, tá? Vamos começar retomando alguns elementos importantes que caracterizam o gênero textual poema. Então, quais são os recursos utilizados em poemas de cordel? O tema dos poemas de cordel são temas diversos, trabalhados a partir da subjetividade e emoção. Então já vá pensando em que tema que você quer tratar na tua poesia. Ah, eu quero falar sobre o meu cachorro. Eu quero falar sobre a natureza humana. Eu quero falar sobre o meu personagem favorito do anime. Não importa qual seja o tema, você pode trazer qualquer tema que seja do seu agrado, tá? Desde que você consiga elaborar aí em versos algo para contar para as pessoas. Linguagem: traços da oralidade, informalidade, coloquialismos, humor, ironia, sarcasmo. Então, o que vai ter? Pode ter traço de oralidade, pode ter informalidade. Então, você não precisa escrever como se estivesse escrevendo aí um manual de instruções, como se estivesse escrevendo um jornal. Você pode escrever de uma maneira mais organizada, tá? Pode escrever de uma maneira mais informal. Claro, você não precisa escrever com erros de ortografia. Você pode arrumar, mas pode escrever com marcas de oralidade, tá? Sonoridade. Ele tem que ter métrica e tem que ter rima. Tem que rimar. Ai, professora, é difícil rimar. Tenta construir aí uns 2 versinhos que rimem. Você vai ver que não é tão difícil. Os cantores, aqueles que escrevem as músicas sertanejas, estão aí para dizer para você que não é difícil não. Porque eles escrevem lá que amor rima com dor. Tem 1 milhão de músicas em que amor rima com dor, né? Tô brincando, gente. Não tô falando mal da música sertaneja. Só um pouquinho. Estética. Combinações sonoras ou rítmicas, jogos de imagem ou de ideias. Então vai ter lá no interior do poema também jogos de imagens e de ideias. E como que eu vou fazer, professora? Jogos de imagens ou de ideias? Não se preocupa com isso agora. Você precisa se preocupar em ter o que escrever. E essas coisas que você vai escrever precisa rimar, tá? Então você pode fazer um exercício, por exemplo. Ah, eu quero fazer um poema sobre o meu cachorro. Você pode começar lá escrevendo uns 2, 3 versos que rimem e falem sobre o teu cachorro. Só para você testar, para você começar a fazer. O importante é começar.
Porque se você não começa, não vai terminar nunca, né? Tem que partir de algum lugar. O tema do seu poema é O Homem no Campo. Vamos lá, você vai seguir os passos nas atividades. Vamos ver? Primeiro, atividade de número 1. Crie um título para o seu poema. O tema é o assunto proposto para o texto. Ele possui uma característica abrangente, pois é visto de maneira global. O tema geralmente é proposto para a redação. Já o título será criado por quem vai escrever o texto, que, após se certificar do que se trata o tema, ou seja, do que versa o assunto proposto para ele, dará o nome à redação. Então, aqui, no título e no tema que você vai tratar, o tema vai ser o homem do campo. O que eu vou sugerir para você fazer agora? Você vai pegar o seu caderno e vai fazer uma lista de palavras que tenham relação com o homem do campo, que se relacionem com o homem do campo. O que tem a ver com o homem do campo? Roça, mato, agricultura, planta, milho, soja, leite. Vai pegando palavras aí que tenham a ver com esse universo. Pega várias palavras, um monte de palavras. Várias palavras e vai formando aí uma nuvem de palavras. Vai juntando várias palavras. Pensa aí, então, nas palavras relativas ao tema do teu poema. Já eu volto. Nesse caso aqui, o título que nós sugerimos é O Burro é o Ser Humano, que é aquele poema em que o poeta fica pensando numa história que uma vez ele viu um burro de carga
e aí ele ficou refletindo o quanto que o ser humano maltrata os animais, e aí o burro veio e falou com ele, falou, olha, o ser humano desmata, o ser humano polui, na verdade quem é burro é o ser humano e não o animal. Então esse poema do Quem é o Burro é o Ser Humano, ele fala da crueldade do ser humano com os animais, fala da maneira como o ser humano trata o meio ambiente. Você pode também trazer esses elementos para o seu texto. Você pode criar um texto a partir disso. Pode falar da relação do homem com o campo, da maneira como o ser humano explora, desmata, o que o ser humano faz com o meio ambiente. Você pode falar qualquer um desses temas. Se você não conseguiu colocar o título agora, você pode deixar para colocar o título no final. O importante é que você junte essas palavras para começar a pensar no seu poema. Vai escrevendo, juntando as palavras, vendo agora qual palavra rima com outra e pensando no que você quer escrever. Ah, eu quero escrever que o ser humano desmata e destrói o meio ambiente. Tá bom. Eu quero escrever que o homem do campo é importante, porque sem o homem do campo a cidade não come. Ok. Eu quero escrever que a vida na roça é mais tranquila. Ok. Você pode, aí você tem que pensar no teu tema, para que lado do tema você vai pender. Então eu já dei 3 exemplos. Um é você escrever que o homem desmata, no outro é você escrever que a agricultura é importante, porque senão o pessoal que está na cidade não come. Você pode falar também que a vida na roça é menos corrida, é uma vida mais tranquila. Você pode falar também que os costumes do pessoal que mora no campo são diferentes dos costumes da cidade. Você pode falar da iluminação que tem no campo e na cidade. Você pode falar do tipo de agricultura que a gente tem hoje em dia e a agricultura do passado. Você pode falar do tanto de gente que morava no campo e que mora hoje. Você pode pesquisar, por exemplo, perguntar para os seus pais se eles já moraram no campo, se os seus avós já moraram no campo e saber coisas a mais de pessoas que moraram no campo. Você pode pesquisar online também para saber como é a vida no campo. Isso é retratado também nas novelas, nos filmes. Você pode tirar inspiração dali também, tá? Atividade de número 2. Agora você deve escrever a primeira estrofe do seu poema. Essa estrofe conterá 7 versos e alguns devem rimar. Sugestão: escreva seu poema de cordel como se estivesse contando uma história com começo, meio e fim. Então agora você vai tentar escrever a primeira estrofe. Ou seja, você vai tentar criar pelo menos alguns versos para ver se você consegue. Pega essas palavras aí que você tentou, que você juntou e vai tentar escrever alguns versos juntando, fazendo a primeira estrofe. Vamos lá? Daqui a pouquinho eu volto.
E aí, o que você respondeu? Conseguiu fazer? Aqui a gente tem um exemplo do que era a estrofe do poema que a gente mostrou no início. Fiquei ali parado, pensando na humanidade, que para se satisfazer perde o rumo da verdade, e entre todos os animais, entre todos os demais, é o único que tem maldade. Gente, eu acabei de lembrar uma coisa agora que é importante vocês pensarem. Se vocês no oitavo ano, não sei se gostam muito, mas quem gosta de música, na música sempre tem ritmo e rima. Quem gosta de rap, principalmente, tem que saber rimar, tem que saber fazer rima. Então, aqui vocês vão conseguir trabalhar bem, tá? Então, aqui nós temos 7 versos de uma estrofe. Espero que você tenha conseguido fazer os seus versos aí. Se não conseguiu, tenta mais um pouquinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Sugestão de resposta, então. Olhando aquele jumento, escutei a voz de alguém, mas olhei ao meu redor, vi que não tinha ninguém. Só o jumento cansado, olhando para o meu lado, como uma coisa do além. Gente, não precisa ficar perfeito o teu poema, tá? Ah, professora, mas o meu é muito sem graça. Não tem problema. Porque, vejam, esse aqui nem é tão elaborado assim. E vejam que ele está no livro de vocês, ele correu o Brasil, ele foi publicado. Então, ele não precisa ser um poema muito elaborado, perfeito, cheio de metáforas e nada disso. Eu quero que você tente fazer a rima e tente contar uma história com rimas, tá? Atividade de número 3. Escreva mais 2 estrofes para o seu poema. Avance no tema, dando continuidade à história. Não se esqueça das rimas. No cordel, todas as estrofes devem conter o mesmo número de versos, nesse caso 7 versos em cada estrofe. Então faça pelo menos mais 2 estrofes, que eu acredito que vai dar certo. Tenta fazer lá então, junta aquelas palavras que você criou, conte como se fosse uma historiazinha, não precisa todo o verso rimar. Vai separando, se você já conseguiu fazer umas 4 rimas, você pode separar isso em mais versos, colocar em mais estrofes, dividir, aumentar. Tenho certeza que você vai conseguir separar isso e aumentar. Escreve lá no teu caderno, já já eu volto.
E aí, conseguiu escrever? Vamos ver aqui então. Sugestão de resposta. Fiquei todo arrepiado quando o jumento me olhou, chamou minha atenção e para mim cochichou. Não se assuste comigo, você não corre perigo. E depois continuou. O ser humano optou pelo lado que não presta, poluiu rios e mares, tocou fogo na floresta, desmatou o sopé de morro. É um pedido de socorro, é um pedindo socorro, é um pedindo socorro e outro fazendo festa. Atividade de mão na massa, agora é sua vez. Depois de já ter feito, então, o rascunho no teu caderno, você vai acessar a plataforma Paraná, plataforma Redação Paraná, e vai fazer como no exemplo. Vai clicar em atividade escolar, poemas, temas. A seguir, o tema proposto será Homem no Campo. Seu poema deve apresentar 5 estrofes, 7 versos cada uma. Conte uma história em versos contendo começo, meio e fim. Então, você vai lá agora, vai entrar lá na plataforma agora, vai entrar, vai clicar e vai escrever lá o seu poema, tá bom? Depois o seu professor vai corrigir. Então, na aula de hoje, nós lemos trechos de um poema de cordel, produzimos um poema. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.